Oiê, tudo bem? Como é que vai? Meu, aula super especial, tá? Eu acho que faz tempo que eu tenho te dado aulas que eu tô puxando para esse assunto e faz tempo que a gente tá construindo essa noção. Eu terminei a aula passada quando a gente falou de Império Carolíngio e principalmente da sua derrocada, né, da sua queda, e eu puxei no finalzinho daquela aula muito esse momento. E então tem um significado pra mim, sabe? É um assunto que eu sou muito apaixonado. Nossa, que eu estudei muito. Eu estudei muito mesmo antes de ser algo profissional na minha vida, eu estudei, eu lia, eu gostava. E agora dar aula disso é especial mesmo pra mim. É um negócio que mora no meu coração, tá? Mora muito no meu coração. E a gente troca uma ideia sobre esse assunto, eu te falo, serão 2 aulas, ok? Eu vou basicamente até a metade hoje, a gente vai ter mais uma aula. O assunto vale tanto pela importância e tanto pela quantidade de conteúdo, né? Então eu acho que eu tenho bastante coisa mesmo pra te falar sobre isso. E a gente vai trocando uma ideia e eu te explico com muita calma, tá? Uma escolha que eu fiz, daria pra eu enfiar tudo numa aula. Daria. Se eu, nossa senhora, eu saio falando que não louco e feudalismo numa aula. Por que eu fiz isso, cara? Porque é um assunto muito significativo. Então, eu divido em 2 aulas e aí eu te dou 2 aulas com calma. Eu te dou 2 aulas com tudo muito bem explicado. Feudalismo, apesar de não ser tantas coisas que eu tenho que explicar, tudo é muito difícil, é muito distante da gente. Então, eu te conto com muita calma de tudo, repito, explico e dividindo em 2 aulas, como eu fiz, eu vou ter esse tempo, sabe? Então foi uma decisão que eu tomei, eu acho que você concorda comigo, né, mano? Não adianta nada eu vir aqui vomitar o bagulho sem não entender nada. Então a gente troca uma ideia muito, muito significativa. Tudo bem? Alguns pontos. Primeira coisa que eu quero que você entenda, essa é a mais doida e a mais difícil de entender. Eu não vou te dar aula de história hoje. Eu, Guilherme, hoje não sou seu professor de história. Eu sou um professor de geopolítica. O que eu quero te explicar? Cara, eu quero te contar e eu quero que você entenda que eu não vou te dar uma aula de acontecimentos, uma aula de linha do tempo e veio isso, depois isso, não. A aula de feudalismo é aula de... Eu vou te explicar como é que funciona um sistema, um método de vida, um meio de vida. Eu vou te explicar como aquelas pessoas naquela época viviam. E não diz respeito exatamente a um ano específico ou a outro. Eu não vou te contar, teve esse rei, depois veio esse, depois... Eu vou te contar como é que funcionava aquele sistema, entendeu? Tipo assim, ó, fazendo um paralelo. Em geopolítica, geografia, você teve aula de capitalismo, concorda comigo? Que fala como é que é o mundo hoje, vai falar dos blocos econômicos, da dinâmica do mundo, como que as pessoas vivem, de mercado, de mercadoria, de salário, blá blá blá. Concorda comigo? Você teve aula de capitalismo. A aula de feudalismo é a mesma coisa. Eu vou te contar, mano, como que era a relação deles com a terra, com o mundo, entre as pessoas, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, o que valia dinheiro, o que não valia, o que era dinheiro, o que era riqueza, o que era poder político, entendeu? Eu vou te contar o funcionamento de um mundo. E aí depois, os próximos módulos, que aí eu vou vir com os acontecimentos. Tipo, olha, eles fizeram isso, teve essa guerra, teve essa treta, teve esse reino. Mas essa aula de feudalismo não é pra te contar os acontecimentos. É pra te explicar como que um sistema funciona. Como que é uma lógica de vida. Isso faz com que essa aula seja incrível e seja uma exceção no nosso ano. 95% das minhas aulas de história é chegar aqui e te falar, ó, teve isso, e depois isso, e analisar aqueles fatos. Essa é uma aula que não é uma análise de fato, é uma análise de sistema. Entende o que eu tô te falando? Entenda muito essa aula dessa forma. Eu vou te contar como que funcionava aquele mundo. Isso é muito importante pra gente começar a conversar. Vamos lá. Então vamos a algumas informações, uma análise geral, várias coisas que eu inclusive já citei nas aulas passadas, mas eu acho legal da gente fazer um apanhado geral agora e único, né? Primeiro ponto. É um sistema, se você quiser usar um vocabulário materialista, você pode chamar de modo de produção, predominante, é um sistema que é predominante da Europa medieval ocidental. Ou seja, é um sistema que só ocorre no mundo europeu. Cuidado, viu? Existem muitas coisas que foram parecidas com o feudalismo. Que teve, cara, a galera fala na América, no Japão, beleza, mas o feudalismo, ele é europeu. Medieval é característico desse período e ocidental, tudo bem? Então, tipo, estamos num recorte muito específico. Outro ponto. O feudalismo clássico, o mais clássico, mais característico possível, ocorreu na região da Gália.
atual França, beleza? Mais pro norte da França. Mas tem feudalismo, cara, que vai rolar depois na Península Ibérica com a Reconquista, tem feudalismo mais pro oriente da Europa, tem um feudalismo muito significativo na região anglo-saxônica, né? A região da Inglaterra, da Escócia, teve um baita feudalismo, mas o feudalismo super, super clássico, ele é, acima de tudo, em cima do mundo francês. Ou seja, veja se você concorda comigo, isso é importante, ele é um feudalismo que se institucionalizou em cima do antigo Império Carolíngio, lembra disso? Em cima das terras do mundo franco, ok? Outro ponto. A história do feudalismo começa a acontecer com a crise do sistema anterior passado. Qual que era o sistema anterior passado? O escravismo clássico greco-romano. Beleza? Então, a ascensão feudal, que é servil, né, que é rural, ela ocorre, acima de tudo, com a crise do escravismo do mundo romano. E aí a gente já pode falar de um processo dialético, né? Enquanto um sistema vai morrendo, as suas contradições já geram um novo sistema. Isso também é uma visão dialética materialista. Um modo de produção se esvai, gerando as condições necessárias para o nascimento de um novo modo de produção. Tudo bem? Faz sentido o que eu tô te falando? Tá acompanhando minha linha aqui? Bom, por fim, dessa primeira parte, óbvio. O mundo feudal nada mais é do que uma junção de elementos que vieram do mundo romano e do mundo germânico. E agora eu entro na aula de vez. Vem cá, acompanha comigo agora, que agora é o doido, nossa senhora! Sem sombra de dúvidas, o maior historiador de feudalismo da história, tô entrando em historiografia, é um cara chamado Mark Bloch, lembra dele? Bloch que fundou a Escola dos Análises. Eu te contei quando eu dei aula de historiografia que ele foi, lembra, fuzilado no campo de concentração. Ele criou a historiografia moderna, ele é uma das figuras mais importantes da história. O Mark Bloch tem um livro chamado A Sociedade Feudal, que é a bíblia do feudalismo, assim, tipo, qualquer historiador que quer começar a manjar de feudalismo tem que ler esse livro do Bloch aí. E ele começa esse livro, ele faz uma grande introdução falando do mundo romano que caiu, falando da situação, ele fala do reino franco, dos merovingios, dos carolíngios, mas pra gente começar de fato a falar de um feudalismo estabelecido, eu preciso lembrar da Europa sitiada. Lembra disso ou não? Aula passada. Lembra que no século IX, estou no século IX, novas invasões ocorreram na Europa e essa Europa se cercou. Essa Europa se amedrontou e ficou cercada, ou seja, sitiada. Voltando ao slide. Olha aqui pra mim. É nesse mundo que romanos e germânicos fizeram o seu encontro cultural e deram origem ao mundo feudal. Vem cá, presta atenção que eu vou te explicar aqui. Olha pra mim. O feudalismo carrega características tanto dos antigos romanos, tanto dos antigos germânicos. A esse ponto já não tem mais romano e germânico, porque Roma caiu e foi tomada, blá, blá, blá. Cara, se caiu em 476, estamos falando de 400 anos atrás. Então, tipo, já não tem mais o antigo romano e o antigo germânico. Já não, já é tudo uma galera só. Só que você concorda comigo que o que veio do mundo antigo romano e o que veio do mundo antigo germânico tá junto, tá enfiado, tá mesclado, tá híbrido e tá cercado. Por quê? Vem cá, acompanha comigo, você lembra disso ou não? A questão da Europa sitiada? Primeiro, eu te contei de 3 povos que cercaram a Europa, tanto pelo norte, tanto pelo leste, oriente, quanto pelo sul. E te falei, óbvio, aqui é o Oceano Atlântico, eles não navegam. Aí eu te contei qual foi o povo que tomou todo o norte da África, a região sul da Europa, portanto, atravessou o Estreito de Gibraltar e tomou a Península Ibérica. São os árabes. Lembra disso? Os árabes, você pode chamar de sarracenos, de mouros, tá tudo bem. Os árabes tomaram toda essa região e estabeleceram um domínio, inclusive, na Península Ibérica. Portanto, os europeus não vão para cá, não navegam no mar Mediterrâneo, não conhecem a península e não fazem nada. Eles são amedrontados pelos ataques islâmicos, ok? Lembrando que, posteriormente, gradativamente, rola a reconquista aqui que eles tomam de volta. Gente, pelo norte vieram os vikings, lembra disso? Da região da Escandinávia. Os vikings começaram a atacar tanto a região da Grã-Bretanha quanto do norte da França, principalmente a Normandia. É por isso que a gente chama de normandos também.
E eu te contei que os magiares, também chamados de húngaros, atacaram pelo leste. Percebe a Europa sitiada? Percebe que o homem europeu que está aqui, ele não tem para onde ir? É nessa região, é nessa lógica aqui que nasce o mundo feudal. É aqui que se desenvolve o feudalismo. Lembrando, o feudalismo é, por definição, um sistema isolado. Eu vou falar, olha pra mim, eu vou falar um bagulho que você nunca mais esquece. Olha pra mim. O feudalismo é isolado. A hora que a Europa deixa de ser isolada, o feudalismo entra em crise. Beleza? Não esquece disso não. Vamos lá? E a divisão que a gente faz, a divisão super clássica do mundo da Idade Média é Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O Mark Bloch, ele não chama de Alta Idade Média e Baixa Idade Média, ele chama de Primeira Idade Feudal e de Segunda Idade Feudal. Então você pode encontrar os dois nomes, tá? Eles estão falando basicamente da mesma coisa. Te conto também, chega aí comigo, olha aqui. Eixo X e eixo Y. Eixo X e Y. É esse, né? Esse é o X? Esse deve ser. Eixo de horizontal e eixo de vertical. Olha aí pra mim. E aqui eu vou colocar duas datas. Então aqui eu tô numa linha do tempo. 476 e 1453. Pergunta, o que foi 476? 476, a queda do Império Romano do Ocidente. Cai Roma. E 1453 é a queda do Império Romano do Oriente. Ou o Império Romano do Oriente, eu dou outro nome para ele. Império Bizantino. Olha que curioso, primeira informação. A Idade Média nada mais é do que o período entre as duas quedas dos dois impérios romanos. A Idade Média começa com a queda do Ocidente, a Idade Média termina com a queda do Oriente. Lembrando que isso é uma convenção didática historiográfica. Óbvio que, né, nós historiadores que criamos isso. Bom, e aqui eu coloco um gráfico já na intensidade, eu falo sobre a feudalização europeia. Beleza? Então eu estou passando o tempo e vou te falar a intensidade da feudalização. É aí que principalmente o historiador chamado Georges Duby, a galera fala cada um de um jeito, ele é francês e nós não sabemos falar francês. Cara, o Duby, ele estabeleceu que a grande divisão, o grande ano, que seria uma marca desse processo, seria o ano 1000. O ano 1000 seria aquele que dividiria a Alta Idade Média da Baixa Idade Média. Então, até o ano 1000, eu chamo de Alta Idade Média, ou Primeira Idade Feudal. E depois do ano 1000, eu chamo de Baixa Idade Média, ou Segunda Idade Feudal. Eu poderia traçar como se o avanço do feudalismo e o declínio do feudalismo fosse mais ou menos algo assim. O que você acha disso? Entendeu? Então, a Alta Idade Média, a Primeira Idade Feudal, é o período de ascensão do feudalismo, enquanto que a Baixa Idade Média é o período de queda do feudalismo. Gente, cuidado, vou te fazer uma pergunta de análise de gráfico, matemática. Qual que é o auge do feudalismo? O ano 1000, entende? O auge do feudalismo é a passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Cuidado com isso, a galera fala assim, na Baixa Idade Média já não tem feudalismo. Ou, aqui ó, Baixa Idade Média e tem feudalismo pra caralho. Entendeu? Então cuidado com esse tipo de julgamento. Não é porque tá na Baixa Idade Média que o feudalismo está em baixa. Porque no começo da Baixa Idade Média ele estava em alta. Acompanhou o que eu falei ou não? Leitura de gráfico. E não é porque é a Alta Idade Média que o feudalismo tá bem. No começo da Alta Idade Média o feudalismo só está se formando, por exemplo. Acompanhou a ideia? Acompanhou? Beleza, então ele nasce aqui. Tá, o PowerPoint fez essa subidinha aqui, mas é porque eu não sei tirar isso. Mas ele nasce aqui e vai entrando. Tudo bem? Seria mais ou menos essa a organização do rolê. Importante saber dessa linha. Vamos lá então. O que veio de Roma, que é parte do feudalismo, e o que veio dos germânicos, que é parte do feudalismo? Ou seja, se a gente pegar as grandes características do feudalismo, o que vem de cada lado? Manja? Primeiro ponto. No mundo romano, sem sombra de dúvidas, a língua, o latim, é a alma falada da linguagem do que diz respeito ao mundo feudal. O latim romano é uma característica presente no feudalismo, a originário do mundo romano, claro. Outra coisa, a servidão. Gente, lembra disso, ó, vou entrar aqui. Lembra disso, mano?
o escravismo romano entra em crise e a servidão aparece, emerge. Lembra desse rolê? Ou seja, a servidão é uma importantíssima característica do feudalismo, talvez a das maiores de todas, e é romana. Porque o mundo romano estabeleceu o colonato, certo? Estabeleceu a base do colonato que vai evoluir para a servidão feudal. Gente, no mundo feudal é uma servidão muito tensa e que se aproxima muito de uma escravidão, sabe? Muita gente fala que é uma servidão barra escravidão, de tão complicado a situação que é. Mas se a gente for pensar em características do trabalho, é servil. E quem adotou a servidão como uma característica, como uma forma de trabalho do seu mundo, foram os romanos durante a crise do escravismo. Ok? Não esquece disso não. E claro, outra coisa, o cristianismo. Constantino deu liberdade de culto, Edito de Milão se converteu, Teodósio transformou na religião oficial. O cristianismo, o Concílio de Nicéia, lembra disso? É uma instituição romana. Roma do Ocidente cai e o cristianismo não cai, inclusive é adotado pelos francos, lembra disso? Carlos Magno foi coroado, o imperador romano do Ocidente, pelo Papa. Entendeu o que eu tô falando? Ou seja, o cristianismo é uma instituição romana que vai ser uma das marcas mais significativas do mundo feudal. A Igreja Católica é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais poderosa da história do feudalismo. E o que vem do mundo germânico? Galera, lembrando que são inúmeras coisas nos dois, tô escolhendo as mais importantes. Do mundo germânico, o que vem? Primeiro, isso é muito importante. Vem cá, e nossa, na verdade eu nem preciso citar muito isso hoje, que o resto da minha aula inteira vai ser isso. Eu vou começar a falar sobre isso agora, mas minha aula inteira é pra isso. Tá? Aula de feudalismo 1. Eu exijo que você saia daqui sabendo uma única coisa. Minha aula inteira é pra isso. Se prepara, tá? Ou a relação do comitatus, que é uma relação entre nobres do mundo germânico de gerar fidelidade. Te contei quando falei de Carlos Magno. Os germânicos eles tinham uma característica de gerar alianças entre nobres somente. Era chamado de comitatus. O comitatus germânico dará origem no mundo feudal ao que nós chamamos de suzerania e vassalagem. E outra coisa bem legal também, que é algo que eu já citei, é o direito consuetudinário. Ou o Bloch chama, lembra do Mark Bloch, o historiador que eu te falei? Ele chama o feudalismo de um império do costume. Duas palavras que são muito fortes quando a gente trabalha feudalismo. Costume e tradição. Olha pra mim, o direito que existe no mundo feudal é um direito que vem do povo germânico, que é um direito não escrito, não burocratizado. É um direito falado. Costume, tradição, o que era é. Cara, pra você ter noção, é um negócio muito legal. Oficialmente, no feudalismo, as relações não eram transmitidas de pai para filho. Não era hereditário, entendeu? Tipo, mano, uma relação, ela existe enquanto as pessoas estão vivas. As pessoas morreram, acabou a relação. Só que toda vez que os pais morriam, os filhos refaziam o contrato. Porque é o império do costume. Se meus pais tinham isso, eu também vou ter. O que minha família faz, eu também faço. Se alguém fala, eu falo também. É por isso que palavra tem um valor muito importante. Um juramento no mundo feudal é muito sério, porque é o que eles tinham. Eu não assino um papel, eu juro. Entende? Muito significativa a ideia de costume. Ou seja, não é um direito burocratizado como o romano, é um direito pautado na palavra, não escrito, e com duas coisas muito importantes, costume e tradição. Direito consuetudinário. Tem origem no mundo germânico. Beleza? É aqui que eu quero chegar. É aqui que é a minha aula de hoje. É aqui que nós vamos falar e é aqui que você precisa saber. É aqui que você precisa saber. Complicado, difícil, mas se você entendeu, pronto, tá, fechou a aula de hoje, beleza, entendeu. Espera feudalismo da semana que vem, mas a parte mais treta você já sabe. Tá bom? A aula que vem, ela tem mais informação, mas ela é mais fácil, ela é mais simplesinha, diretona. A treta é essa. A treta é essa. Vem cá. A grande marca, vou falar e depois a gente copia, tá? Vou abrindo e vou falando, mas eu vou falar bastante agora. Olha, só acompanha, você tá me olhando, mano? Hein, ô palhaço? Dou na sua cara, ô idiota. Olha pra mim, olha pra mim. Ó. A grande marca da política feudal é a descentralização. Ou seja, não é a concentração de poder na mão de alguém, é a desconcentração de poder. O poder ele é cada vez mais dividido, não centralizado. É o contrário de um imperador poderoso, de um rei absolutista, de alguém que manda na porra toda, entendeu?
No mundo feudal não existe ninguém que manda na porra toda. Cada pessoa manda na sua localização lá. A gente não pode usar o termo Estado, lembra? O meu ano inteiro foi basicamente falando sobre o Estado, né? Com E maiúsculo, lembra? Você já não pode falar. Você já não pode falar que tem um soberano, já ouviu esse termo? Ai, a soberania. Não tem soberania. Soberania é quando você não tá na mão de ninguém, lembra disso? É quando você é o topo da hierarquia. Olha pra mim, frase famosa do mundo feudal. O feudalismo é um mundo em que todo homem pertence a outro homem. São relações de dependências. Essa é a palavra, relação de dependência, esse é o termo. Mano, todo ser humano no mundo feudal será dependente de algum outro. Seja um servo do seu senhor, seja um nobre de outro nobre, seja o rei da igreja, entende o que eu tô te falando? A história do mundo feudal é essa dependência de outros seres humanos. É por isso que tem muita relação de dependência, muito juramento, muita ideia de falar, ó, eu sou seu, ou seja, o que você precisar, eu vou atender. Eu juro fidelidade a você, eu prometo que eu vou fazer isso, o que você precisar, você conta comigo. O mundo feudal é um mundo de infinitas dependências pessoais. E essas dependências vão gerando desconcentração de poder, porque não vai ter uma pessoa só que manda em tudo. Cada pessoa vai mandar num pedacinho. Entende o que eu tô te falando? Marca da política feudal. Descentralização política. Poder fragmentado. Entende o que eu tô te falando? Não tem um gigantesco imperador. Ah, mas tem rei? Tem rei. E o rei não manda nada. Ah, mas tem o rei? Tem. Ele é importante. Nossa, o rei, que grande figura. Caguei, rei. Entendeu? O rei, ele não é significativo. Ah, mas tem o rei da França? Tem. Mas não é ele que manda. Porque cada senhor manda no seu lugar. Manja? E toda essa base política de descentralização é formada em cima de uma lógica que é das mais importantes do mundo feudal, chamado vassalagem. A vassalagem é um processo de formação de alianças entre nobres. Olha pra mim, para de olhar, olha pra mim. Só pode fazer vassalagem quem for nobre. Só está dentro da lógica da vassalagem quem é nobre. Se você não é nobre, você não pode fazer isso. Isso não existe pra você, só existe pra quem é nobre. Então nunca confunda com servidão. Nunca confunda com servidão, Jesus amado, nunca confunda com servidão. O trabalho servil é um pobre coitado que vai trabalhar num feudo. É outra coisa. A vassalagem não tem nada a ver com isso. A vassalagem é feita somente entre nobres. E óbvio, nobre nunca vai ser servo. Não confunde vassalagem com servidão. Vassalagem é somente entre quem é nobre. Agora você pode voltar a enxergar. Gente, é essa formação de aliança que gera a descentralização política. Por quê? Porque essa formação de aliança se dá com uma relação muito básica, que é a doação de terra. Gente, a vassalagem é quando um senhor doa terra para outro nobre para ele também ser senhor. Então vamos lá, vou ler e te explico. Ó, doação de terra entre nobres. Ó, de um nobre proprietário de terra, ou seja, um nobre maior, superior, que tem terra. E ele vai doar para um nobre menor que não tem terra. A terra que o nobre que tem a terra doa é chamada de benefício. Eu dou o benefício para você, eu tô te doando uma terra. Então vamos lá, tô devagar. A vassalagem, marca da história política do mundo feudal, é um processo de aliança entre duas pessoas que são nobres. Um superior e um inferior. Cuidado, já vi muita gente falando de forma errada, que é uma relação horizontal. Não é. Todas as relações feudais são verticais. É de um nobre maior para um nobre menor. Cuidado com isso. Então, um nobre maior que tem terra vai doar terras para um nobre menor que ainda não tem terra. No final da relação, qual dos dois serão proprietários de terra? Os dois. O nobre que já tinha terra vai doar uma pequena parte, provavelmente, das suas terras. E o outro nobre que não tinha terra agora passa a ter. Fechou? Continuo falando. Outra coisa. Esse nobre menor que acabou de receber terra, que é o vassalo, ele ganha essas terras e agora ele também é proprietário de terra. Portanto, os dois são senhores, entendeu? A vassalagem é um ritual em que os dois serão senhores. Os dois serão proprietários de terra. Só que o que doa vai ter muito mais terra e vai ser muito mais poderoso. E o que recebeu vai receber um pedaço de terra menor. Entendeu? O que doa terra é chamado de suzerano. O que recebe terra é chamado de vassalo. Óbvio, eu não vou doar toda a minha terra, eu vou doar uma pequena parte. Só que, como os dois vão ser senhores, eu descentralizei a política, entendeu? Porque antes eu tinha um pedaço inteiro que só eu mandava,
e agora eu perdi terra. E eu perdi terra, e se eu perdi terra, agora aquela terra que eu doei, ela vai ter um outro senhor. Entendeu o que eu falei ou não? É difícil, né? É difícil. Então antes, num território que eu tinha um só senhor, agora eu tenho dois, porque são duas terras diferentes, eu doei um pedaço da minha terra. Tá acompanhando comigo ou não? Você vai falar, porra Gui, mas peraí, qual que é a coisa mais valiosa no mundo feudal? Terra. Você tá me falando assim, que a coisa mais valiosa no mundo feudal é terra, e as pessoas doavam? Eles são idiotas? Não. Eles doavam terra porque eles precisavam de proteção, precisavam de aliança. Então o suzerano, ele doa a terra, e o vassalo recebe essa terra, só que esse vassalo jura fidelidade a ele. Portanto, o vassalo faz parte do exército do suzerano. O vassalo dá a vida pelo suzerano. E aconteça o que acontecer, o vassalo vai estar lá para proteger. Pergunta, na cerimônia, eles assinam? Não, é tudo falado, direito consuetudinário. Eles juram. Beleza? Olha aqui, olha aqui. Eu dou terra e o senhor doa as terras visando obter lealdade do cara que recebeu as terras, do nobre, e formar uma aliança. Essa aliança geralmente é uma aliança militar. Foi ou não foi? Então, eu dou terra e o cara me manda essas terras. E o cara me manda seu exército, seus homens, seu apoio militar. E o mais importante, olha pra mim. Olha, isso é louco, isso é doidão. Um vassalo, ele recebe terra. E ele é dono de terra agora, concorda comigo? Gente, como eu sou senhor de terra, eu posso doar terra para outra pessoa também. Então é possível ser vassalo de uma pessoa e suzerano de outra. Entendeu? Eu não recebi uma terra. Vamos supor que eu Guilherme, virei um vassalo. Eu não recebi uma terra de alguém? Essa terra é minha. Eu posso pegar um pedaço dela e doar para outra pessoa. Então eu vou ser vassalo do cara que me doou, só que eu vou ser suzerano porque eu doei para outro cara. Isso gera uma rede gigante de fidelidade entre nobres. Que um que é vassalo do outro, que é suzerano do outro, que veio da terra do outro, e blá, 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 vira uma surubona. Olha aqui, olha aqui. O suzerano é o senhor que doou a terra. Ele é um nobre superior. O vassalo, ele teve o recebimento das terras, ele recebeu o benefício, lembra disso? E, portanto, ele jura fidelidade e apoio militar ao seu suzerano. É tudo feito em uma cerimônia. Eu vou te contar na aula de cultura medieval, vai ter um módulo só de cultura medieval depois. Eu vou te contar na aula de cultura medieval que as cerimônias, os juramentos, os símbolos eram muito importantes no mundo feudal. A cerimônia de vassalagem é chamada homenagem. A homenagem é a cerimônia para rolar esse processo. Gente, é um juramento, lembrando, não tem documento escrito. Ocorre, eles dão as mãos e dão um beijo na boca, viu? Eles falam que eles são homens de mãos e bocas para selar o juramento. E sempre em cima de Bíblia, da ideia do Evangelho, né? Porque no momento do feudalismo já é uma cerimônia católica. Originalmente ela é pagã, tá? No mundo, lá atrás, antigamente, é uma cerimônia pagã. Mas a homenagem, a vassalagem no feudalismo, óbvio, como tudo, é católica. Dá uma olhada aqui. Olha isso, olha isso. Cerimônia de vassalagem, alguém ajoelhado. Esse tipo de imagem é muito comum. De novo, juramento. De novo, juramento. Você vai ver muito isso, você vai ver muito isso, tá? Um ser humano ajoelhando pro outro, jurando pro outro, dando a vida e a fidelidade pro outro, é algo muito comum no mundo feudal. Ok? Ok? Isso é carolíngio, tá? Isso é carolíngio, mas já tá na lógica do comitatus já. Dá uma olhada aqui. E isso vai gerar a formação de redes de fidelidade, ou seja, extensas ligações entre suzeranos e vassalos. Gente, tem gente que é suzerano de um e vassalo de outro, e o outro é vassalo de um e suzerano de outro, e isso é infinito, porque se eu tenho terra eu posso doar. E é interessante que eu doe para conseguir aliança. É por isso que a marca do feudalismo é a descentralização política. Cara, eu vou te contar um negócio, vou te mostrar um negócio, depois eu vou retomar tudo que eu falei. Delicado, né? Olha aqui. Vamos supor que eu tenho um feudo aqui, que é o feudo do Gui. E eu dou um pedaço de terra dele, ou seja, eu faço uma cerimônia de vassalagem, ok? Faço uma cerimônia, a homenagem, e eu vou pegar um pedaço da minha terra e doar para outra pessoa. Beleza? A pessoa que eu vou doar vai ser um novo senhor de terras, mas vai jurar fidelidade. Portanto, eu serei suzerano e vou doar terra para uma pessoa que vai ser vassalo.
Vamos supor que eu dou um feudo pra um cara chamado Cláudio. Adoro esse nome, mano. Então, eu, Gui, doei um pedaço de terra pro Cláudio. Então agora vai ter o meu feudo, que é menor, porque eu perdi um pedaço de terra, e vai ter o feudo do Cláudio. Você vai falar, Gui, por que é interessante? Porque eu tenho a fidelidade do Cláudio. Ou seja, conta pra mim, o que o Cláudio é meu? O Cláudio é o meu vassalo. O que eu sou do Cláudio? Eu sou o suzerano do Cláudio. Só que conta pra mim, você concorda comigo que o Cláudio tem a terra dele? Essas terras são dele? Portanto, se ele quiser, ele doa. É aí que ele vai fazer isso. O Cláudio, que é o meu vassalo, também vai ter os seus vassalos. O Cláudio vai doar um pedaço de terra do feudo dele para um cara chamado Clayton. Tinha bastante naquela época, Clayton. Cara, o Clayton, então, recebeu terras do Cláudio. E o Cláudio recebeu terra minha. Ou, olha pra mim, os três são senhores feudais. Os três são donos de terra, os três têm seus servos, os três têm seus trabalhadores, os três são nobres e os três são importantes. Só que você concorda comigo que eu sou mais importante que o Cláudio e que o Cláudio é mais importante que o Clayton? Fez sentido ou não? Compreende? Olha pra mim. Eu sou vassalo de quem? De ninguém. Eu sou suzerano de quem? Do Cláudio? Somente. Pergunta, o Cláudio é vassalo de quem? Meu. O Cláudio é suzerano de quem? Do Clayton. Vamos supor que o Clayton também recebeu terra, ele não é senhor feudal, ele doou a terra dele também. E doou pro Clovis. Olha que loucura. Eu, Guilherme, sou suzerano do Cláudio. Cláudio é meu vassalo e suzerano do Clayton. Clayton é vassalo do Cláudio e suzerano do Clovis. Clovis é vassalo do Clayton e não é suzerano de ninguém. Se ele quiser, ele pode doar terra, ele vai ser suzerano, mas a princípio não. Foi ou não foi? Loucura, né? Entende os laços gigantes que vão sendo feitos? Pergunta, o Clayton e o Clovis são os meus vassalos? Não. É claro que eu sou importante porque eu sou a figura maior, eles receberam terra de um cara que eu que doei, originalmente, antigamente era tudo meu, então, nossa, eu sou uma figura importante. Mas a relação de fidelidade do Clayton é para com o Cláudio, do Clovis é para com o Clayton. Louco, né? Existe um tipo de território diferente também, que é a marca, que é o território de fronteira. Vamos supor que eu, Gui, resolva doar... Gente, eu posso doar todo o território que eu quiser. Eu, Gui, dou o território pro Pedrinho, né? E aí esse território é de fronteira, é um território diferente. O Pedrinho, ele vai ter que ser um cara muito guerreiro. Por quê? Porque aqui é um território que provavelmente vai ter muitas guerras. Lembrando, tudo isso que eu faço é para ter proteção e aliança militar. Conclusão óbvia, o mundo feudal é um mundo de guerras, é um mundo guerreiro, é um mundo de muito perigo. E claro, se entre nobres existe uma hierarquia. Voltei, tá? Vou te passar a hierarquia rapidão e vou terminar minha aula. Ó, o maior suzerano de todos, aquele que originalmente é dono de tudo, é o rei, é um reino. Abaixo do rei estão o ducado e o condado. O senhor feudal de um ducado, duque. Senhor feudal de um condado, conde. Beleza? Gente, o rei pode doar tanto ducado quanto condado, tá? Dependendo do tamanho da terra. E um duque também pode doar um condado. Isso depende do tamanho da minha terra e de onde que ela veio. Tem várias condições para ser tudo esse tipo. Abaixo do condado é uma das hierarquias mais baixas que tem para dono de terra, é o baronato, que o senhor feudal é chamado de barão. E existe aquela que eu citei, que é a marca. Gente, olha aqui, eu coloquei a marca mais embaixo de tudo, mas não quer dizer que ela é porque ela é um caso à parte, coloquei um asterisco aqui. Não que ela é pior que as outras. Então a marca é um caso à parte, porque é um território de fronteira. Se você tem uma marca, mano, prepara pro pau. Porque na marca são os marqueses os maiores guerreiros. Então olha pra mim. Voltei. Lembra disso? Voltei. Eu, Gui, eu sou o quê? Eu sou rei, porque o meu território é um reino. O Cláudio está num ducado, concorda comigo? Ele é duque. O Clayton estaria num condado, ele é conde. E o Clovis estaria num baronato, ele é barão. Conta pra mim, o Pedrinho é o quê? O Pedrinho tá em qual região? Está numa marca. Ele é marquês. Doido, né, mano? Difícil. Difícil. Olha pra mim, vou entrar aqui e vou repassar tudo de novo e a gente conclui meu pensamento da aula de hoje juntos. Juro que a próxima aula é mais fácil. Ó, a aula de hoje foi focada na questão política.
Eu te dei características gerais, mas eu principalmente falei sobre a questão da vassalagem, que é o que faz o mundo feudal ser um mundo descentralizado. A vassalagem é um ritual de doação de terras, em que um nobre que já tem terra doa terra para um outro nobre que não tem. Ao final do ritual, que eu chamei de homenagem, os dois serão donos de terra, beleza? Só pode fazer vassalagem se é nobre. Outro ponto importante, você vai falar, Gui, se terra é a coisa mais valiosa e mais cara do mundo feudal, por que alguém doa para obter alianças militares? Então, cara, o Cláudio, ele luta, o Cláudio e o Pedrinho, e indiretamente o Cleiton e o Clóvis também. Eles lutam por mim, eles fazem parte do meu exército. Por quê? Porque eu vou ser atacado, porque minha terra está sendo disputa, porque o mundo feudal vive em guerra. Então eu preciso doar terras para ter essas alianças, senão eu não vou ter. E se eu não tiver aliança, eu vou perder essa terra. Então é melhor que eu doe pedaços da minha terra e consiga defendê-la, do que perder, e não doar e perder. Manja, é muito incrível. Muito. E aí, qual que é o lance? Conta pra mim, de todos os nomes aqui, quem é senhor feudal? Todos. É uma aliança entre nobres e todos são donos da sua própria terra. Todos eles são senhores, proprietários de terra. Dentro de cada um desses feudos vai ter a servidão, o trabalho, vai ter igreja, vai ter uma vida normal lá dentro. Eles são donos dessa terra. Fechou? Sobreviveu? Aula difícil, aula complicada, mas muito incrível. Vai tentando fazer com que ela tenha muito sentido e a gente continua falando de feudalismo na próxima aula. Beleza? Vai te ajudar muito e eu fui muito detalhista, fui muito completo e é importante que você saiba disso. A gente continua conversando sobre feudalismo na próxima aula. Tudo bem? Muitíssimo obrigado por acompanhar. Sei que é uma aula complicada e você ficou firme comigo. Agradeço. Um beijo. Valeu.